essa é mais uma videoaula, a segunda parte do tema Paleontologia e Evolução, onde nós vamos continuar falando sobre alguns aspectos da evolução e dando sequência naquilo que falamos na parte 1, né? Nós vamos prosseguir falando sobre alguns aspectos evolutivos que podem ser observados no registro fóssil de alguns grandes grupos taxonômicos, né, ao longo do tempo geológico. Vamos falar um pouquinho sobre alguns aspectos relativos às extinções, ou seja, o desaparecimento de alguns táxons. E, por fim, vamos tecer algumas considerações acerca da interferência dos processos tectônicos, de movimentação das placas tectônicas no processo de evolução da vida no nosso planeta. Okay? Bem, em relação aos aspectos evolutivos que a gente pode observar, especialmente quando focamos, né, em relação aos grandes grupos taxonômicos, como por exemplo os invertebrados, os peixes, os anfíbios, os répteis e os mamíferos, né? O que se pode observar no registro fóssil, né, e o que é relevante em termos de aspectos evolutivos, diz respeito ao surgimento, né? Uma das informações, né, que o registro fóssil traz em relação aos táxons, né? Quando que é o surgimento, quando que ele passa a aparecer, né, no registro fóssil, que não necessariamente é o tempo em que ele efetivamente surgiu no nosso planeta, mas é o que ele apresenta registro fóssil, né? Então, no mínimo a partir daquele tempo pressupõe-se a existência desse organismo, né? E além de outros aspectos, como por exemplo de abundância relativa desses grupos taxonômicos ao longo do tempo profundo, do tempo geológico, né? Do desaparecimento de alguns táxons, né, que representam extinções, que é uma face da evolução bastante importante, né, um aspecto da evolução bastante importante, né, além de permitir, né, através dos fósseis, né, encontrados desses diferentes táxons, né, o estabelecimento das chamadas relações taxonômicas, né, ou filogenéticas, onde é possível se estabelecer, digamos assim, pressupor alguma ancestralidade comum entre alguns grupos taxonômicos, né? Em termos de abundância relativa, o que se observa no tempo geológico é que, por vezes, ela se mostra num determinado intervalo de tempo crescente, né, de forma a vir representar surtos e expansões evolutivas. O que se permite ver também no registro fóssil é que essa abundância relativa em determinado tempo geológico ela atinge o seu máximo, né? O que representaria o ápice daquele táxon, e em outros intervalos de tempo geológico essa abundância relativa se mostra decrescente, o que nos indica, que pode nos indicar o que a gente interpreta como sendo declínios, né, desses táxons ao longo do tempo, podendo vir a permanecer até os dias atuais, ou podendo também desaparecer, né, e por fim extinguirem-se, né, na história da vida na Terra.
Então, aqui, por exemplo, nós temos uma ilustração, um quadro, né, mostrando esses aspectos em relação aos grupos taxonômicos, alguns filos de invertebrados marinhos, né? Então, à esquerda nós temos uma coluna de tempo geológico, né? Onde nós temos todo o fanerozoico, todo o éon fanerozoico aqui representado através dos períodos, né? Então, nós temos do Cambriano até o Permiano, são períodos que fazem parte da Era Paleozoica, do Triássico ao Cretáceo nós temos períodos que fazem parte da Era Mesozoica, e por fim aqui então nós temos a Era Cenozoica, representada nesse último intervalo de tempo aqui dos últimos 65 milhões de anos, né? E nós temos essas faixas, né, que variam de espessura aqui, que estão representadas indicando um determinado filo, né, um determinado grupo taxonômico de invertebrados. Tá? Então falamos do lado da coluna do lado esquerdo, né, dessa figura que traz o tempo geológico, né, dos últimos 541 milhões de anos, ou seja, uma pequena parcela, na verdade, do tempo geológico, né, que compreende o éon fanerozoico, né, e aproximadamente 1/9, né, do tempo todo de existência do nosso planeta, né. E aqui nós temos essas faixas brancas, né, posicionadas aí na direção verticalizada, né, e que representam diferentes filos, né, ou grupos taxonômicos de invertebrados, certo? Invertebrados marinhos. Então, todos esses organismos aqui são invertebrados marinhos. E o que a gente observa aqui? Então, você tem um determinado ponto para cada um desses filos, né, que é onde essa barra branca, digamos assim, de espessura variável se inicia, né? Então aqui eu estou posicionando o laser exatamente sobre o ponto, né, que seria o início do aparecimento dos organismos representantes desse filo chamado Sarcodina, né? Então aqui esse filo teria ele se faz presente, né, no registro fóssil a partir de rochas de idade cambriana, né? Eles permanecem, continuam se fazendo presente em rochas de idade ordoviciana, siluriana, né, devoniana, carbonífero, né? Observem que num determinado entre aqui o carbonífero e o permiano, eles têm uma expansão, essa área, elas têm uma expansão, né, lateral, digamos assim, né, dessa faixa, o que nos significa dizer que esse grupo taxonômico, então, ele teve aqui, né, no início dessa expansão, um surto, uma expansão, atingiu aqui, digamos que entre o carbonífero e o permiano teria atingido aqui um dos seus ápices, né, digamos assim, e depois ele teve um declínio, né, até o final aqui do permiano, né, onde a gente sai da era paleozoica e entra na era mesozoica, né. Depois novamente ele sofre uma nova expansão, essa mais gradativa, mas atinge novamente momentos de ápices, né, que significam esses pontos de maior expansão lateral, né, que significa
que eles têm uma maior abundância relativa ao longo desse tempo geológico, né? Depois um sutil declínio e uma nova recuperação. E alcançam essa linha, né, de tempo zero, que representa os nossos dias atuais. Ou seja, este filo, né, desses invertebrados, né, ele surgiu. O que nós podemos dizer de uma forma geral a respeito dele, a partir do que nós observamos no registro fóssil? Que ele surgiu, né, no início da Era Paleozoica, no início do período Cambriano, há aproximadamente 541 milhões de anos atrás, se fez presente ao longo de todo o Paleozoico, tendo uma leve expansão no final desse Paleozoico, entre os períodos Carbonífero e Permiano, teve um declínio, né, na transição entre as eras Paleo e Mesozoica, entre os períodos Permiano e Triássico, né, e sobreviveram a alguma adversidade que fez com que eles tivessem tido esse declínio e se expandiram, né, ao longo da Era Mesozoica, chegando ao final da Era Mesozoica com uma abundância relativa bastante elevada, né? E assim se mantendo, né, até os nossos dias, sofrendo, né, ao longo da Era Cenozoica um leve, quase que insignificante declínio e mais uma rápida uma recuperação também. Ou seja, e nos dias de hoje, né, essa largura significa que eles são organismos que existem em abundância em relação ao que tiveram, né, em outros tempos do passado geológico, né? Então essa é a interpretação que a gente tem, né, para esses grupos, né? Isso vale para todos eles, né? Aqui nós temos o caso do filo dos poríferas, né? Aqui nós temos os selenterados, né? Os quinidários, na verdade, né? Que eu acho que é um termo mais moderno, né? Aqui nós temos os briozoários, braquiópodes, né? Tá? Que são vários filos. Então, esse ponto inicial, por exemplo, do briozoário, os briozoários, né? O que ele difere do exemplo que falamos anteriormente. Bom, a começar, eles se tornam presentes no registro fóssil, mais ou menos, né, se nós projetarmos esse ponto aqui de início dos briozoários, ele vai estar quase na metade aqui do Ordoviciano. Então, digamos que próximo da metade do Ordoviciano, da primeira metade do Ordoviciano, ou mesmo em meados do Ordoviciano, eles teriam surgido, expandiram, tiveram um declínio, quase se extinguiram aqui entre o Permiano e o Triássico, sobreviveram, né? Voltaram a se expandir no Mesozoico, né? Tiveram um declínio também que pode ser que é uma diminuição, uma decrescência, né, dessa abundância relativa ao longo do período Mesozoico, né? E que atingiu o seu máximo, né, de declínio, né, bem na transição entre entre o Cretáceo e o início do Cenozoico, né, e depois voltou a expandir-se e existe até os nossos dias atuais com uma abundância relativamente grande, né. Então, o que difere aqui em relação ao anterior? O tempo em que ele surgiu, né? Essa variação de abundância ela foi mais significativa em relação ao sarcodino que falamos anteriormente aqui especialmente no período na era paleozoica, né?
E um outro aspecto importante é que os aspectos morfológicos desses indivíduos, dos seus primeiros representantes aqui que surgiram meados aí do Ordoviciano, eles têm há semelhanças que sugerem, né, há semelhanças, por exemplo, com os braquiópodes, que surgiram bem antes, né, também no início do Cambriano, mas que sugerem uma possibilidade de terem sido esses filhos formados a partir de um ancestral comum, que seria o ponto de inflexão dessa linha pontilhada aqui, onde eu estou exatamente nesse momento com o meu laser sobre esse ponto, né? Então, essa linha pontilhada não é contínua, porque é uma suposição, esse estabelecimento dessa relação filogenética, né? Mas há, né, características morfofuncionais, né, especialmente dos seus primeiros representantes de cada um desses filos, que levam, né, os especialistas a imaginarem uma possibilidade de eles terem tido um ancestral comum. Certo? Muito bem. Então, isso também acontece, essa possibilidade de ancestralidade comum também acontece entre os gastrópodes, bivalves e os cefalópodes, né, que são esses três grupos que nós estamos circundando aqui por laser, né? Observem que surgiram em tempos geológicos diferentes, mas na era paleozoica, né, tiveram aí suas expansões variando de acordo com a largura dessas faixas brancas, sobre o que já falamos, né? Ambos existem até os nossos dias, né? E observem que essas linhas pontilhadas então sugerem uma ancestralidade comum, né, para esses três filos. Um aspecto interessante a se chamar a atenção em relação a não chega a ser um filo, né, mas os trilobitas compreende faz parte dos artrópodes, né, e eles são um grupo, né, que viveu, um grupo taxonômico que surgiu aqui no início do Cambriano, né, tiveram seu ápice aqui ainda no Cambriano, né, na segunda metade do período Cambriano, e a partir desse ápice então declinaram, foram progressivamente declinando até desaparecerem totalmente nesse limite aqui permiano-triássico, né, que seria bem em cima desse ponto onde eu estou posicionando o laser nesse momento. Então, é um organismo que se extinguiu, né? Ele se faz presente no registro paleontológico, no registro fóssil, em rochas que datam do Cambriano, do Ordoviciano, Siluriano e se estende até o Permiano, né? Tendo essa extinção aqui, digamos assim, no final do Permiano, a partir desse tempo do qual não se encontra mais, não se sabe, né, não se tem mais registro desse organismo enquanto um fóssil, né? Bom, os trilobites, mesmo que extintos, né, também há uma suposta ancestralidade comum com os crustáceos, né? Os crinoides, equinodermes também, da mesma forma, enfim, isso é o que o panorama evolutivo, vamos dizer assim, que o registro fóssil nos permite construir a partir né, e nos permite estabelecer algumas relações do ponto de vista evolutivo, vamos dizer assim. Tá? Então aqui é um aspecto que também há de se chamar a atenção, é que quando observar todo esse conjunto, né, o que nós temos aqui é uma
ao longo essas linhas, né, horizontalizadas aqui, que são linhas aqui que estabelecem o limite entre o Permiano e o Triássico, e entre o Cretáceo e o Paleógeno, né, que é o primeiro período, né, da Era Cenozoica, né. Então nós temos aqui um evidente declínio, né, observado, né, de uma forma geral, daqueles grupos taxonômicos que surgiram no Paleozoico, né, além da extinção do Trilobita, que acontece exatamente, né, numa dessas linhas limite, né, e que marcam, né, então essas linhas marcam essa observação do todo, né, nos permite observar que nós temos essas linhas que marcam, né, algum episódio, né, que teria acontecido, né, nesse tempo geológico aqui, e que teria tido uma forte influência, né, sobre a vida na Terra. Né? Okay? Já nesta figura se tem a representação, né, do registro fóssil, aquele que o registro fóssil nos revela em relação às classes dos peixes e anfíbios, né? Então, da mesma forma, nós temos à esquerda o tempo geológico representado, né? E alguns grupos taxonômicos de peixes, como os agnatos, os placodermes, condrictitos, os teictitos, né? Que são grupos, né, que fazem parte da história evolutiva dos peixes. Né? Então, da mesma forma como falamos anteriormente, estes pontos iniciais, né, de cada uma dessas faixas de variadas espessuras representantes de cada um desses grupos, né, ao longo do tempo, esses pontos iniciais representam então o início deles enquanto representados no registro fóssil. Né? As expansões, as partes mais espessas dessas áreas brancas, os períodos, né, de máxima abundância ou de clímax, digamos assim, pelo menos para aquele tempo, né? A diminuição dessas áreas, progressiva dessas áreas, representariam o seu, como se diz, o seu declínio, né, podendo até atingir a extinção. E podemos ter casos, como no caso aqui dos agnatos, aqui representados, né, onde não se tem registro, né, essa linha pontilhada aqui mostra que durante um determinado tempo geológico, um longo tempo geológico, não se tem registro desse grupo taxonômico, porém, um grupo taxonômico atual possivelmente tem relações filogenéticas com aquele grupo taxonômico antigo, ou seja, no caso aqui nós estamos falando de um grupo taxonômico de peixes, né, da classe dos peixes que é um dos primeiros, é o primeiro, né, é o surgimento dos peixes, inclusive no início do Siluriano, né, e aqui nós teríamos aqui uma representação da classe dos agnatos, uma representação de espécies primitivas, digamos assim, que porém que apresentam, né, uma relação com as espécies mais primitivas, mas que não se há aquele registro fóssil contínuo. Né? Então isso pode ser observado aqui. Bom, novamente aqui nos peixes também a gente tem essas linhas pontilhadas que sugerem ligações
entre esses grupos taxonômicos, né, ligações evolutivas. Ligações essas que são pressupostas, né, que não se pode afirmar assim com toda certeza, embora se possa sugerir, né? E em relação aos peixes, também dá para ver, né, especialmente no grupo dos platodermes, a sua extinção no final do Paleozoico, né, o grande declínio aqui dos condrictitos, né, que chegaram a um momento de crítico aqui, né, tornando risco de extinção aqui entre o Permiano e o Triássico, depois recuperaram, né, evoluíram novamente. Então a gente vê de uma forma geral também algo marcante, né, ao longo desse período, da intersecção desse período do Permiano Triássico, né, especialmente do Permiano Triássico, né. E por fim a gente vê a relação filogenética estabelecida, né, possivelmente existente entre os peixes e os anfíbios, né, representado por formas primitivas, que são os labirintodontes, né, que são onde um grupo aqui de peixes, né, taxonômico de peixes, né, que supostamente estava extinto, mas que depois encontrou-se registro de algumas formas atuais, como é o caso dos selacanthus, né, que são esses peixes que têm nadadeira lobada, né, e admite-se uma possível relação filogenética desses peixes de nadadeira lobada, de forma que essas nadadeiras teriam evoluído para membros, né, os primeiros membros, assim, que permitiram então, o deslocamento dos organismos aí para um ambiente, os anfíbios aí do ambiente exclusivamente aquático para um ambiente também para que pudessem explorar o ambiente terrestre. Tá? E entre os anfíbios, os labirintodontes extintos, né? Também no que diz respeito ao que o registro fóssil nos apresenta em relação a esse grupo taxonômico, vê-se um declínio notável na intersecção dos períodos Permiano-Triássico, né? E a sua extinção aí no final do Triássico, né? E a partir do qual teriam surgido os grupos de anfíbios, os grupos taxonômicos de anfíbios atuais. Nessa ilustração já entramos a gente já começa a falar dos répteis, né? E a gente vê, né, que a relação, né, a possível relação filogenética, né, dos répteis, né, dos primeiros grupos taxonômicos dos répteis com aqueles anfíbios primitivos, inclusive, que são os labirintodontes, né. E da mesma forma, bom, aí vem né, desse primeiro grupo taxonômico surgem, né, observem que a linha de relações, de possibilidades de relações filogenéticas dá origem a uma diversidade, né, de outros grupos taxonômicos dos répteis, né, que da mesma forma tem aqui essas faixas representando cada um desses grupos, né, alguns deles extintos, né, como é o caso dos grandes répteis, dos dinossauros, né. Então mostra o seu surgimento, a sua rápida expansão e observem, no caso dos dinossauros especificamente, uma coisa que a gente não viu em situações anteriores, é que no final do Cretáceo aqui a gente estava no ápice deles, né? E de repente a sua extinção se deu muito abruptamente, né? Ao contrário de outras, onde você tem um declínio
que, que vai acontecendo lentamente ao longo do tempo, né? Aqui você teve um declínio muito acentuado, muito rápido, né? O que provavelmente nos leva a crer que nessa linha do tempo aqui entre o Cretáceo e o Paleógeno, né, nós teríamos algum evento catastrófico que pudesse vir a explicar a extinção aí desses répteis dos dinossauros, né? Bom, em relação então ao surgimento dos répteis, né, ele teria então essa possível relação filogenética com os mamíferos, conforme a figura mostra aqui, né? E da mesma forma a gente tem um panorama visual aqui que nos permite visualizar, né, nesses intervalos de tempo entre as eras geológicas sugerir-nos algum acontecimento, né? Seja não só no declínio, né, mas até no surgimento, né, como é o caso aqui desses plesiossauros, né? Muito bem. E dessa linha, dessa figura que nos estabelece essas relações filogenéticas aqui, taxonômicas, né, entre esses grandes grupos taxonômicos, a gente vê que os primeiros répteis, né, que seriam aqueles que têm os mais primitivos, inclusive que teriam se extinguido aí no final do Triássico, eles foram o que teriam dado, né, o surgimento, né, a partir do qual pode-se sugerir um estabelecimento de uma relação taxonômica desses com os táxons dos mamíferos, né? Então esses répteis aqui primitivos, chamados apenas genericamente de répteis semelhantes aos mamíferos, né? Eles surgiram, né, dessa linha evolutiva que tiveram um grande ápice, né, surgiu e evoluíram muito rapidamente, depois foram declinando até a sua extinção, mas antes de se extinguirem, as suas formas finais aqui sugerem o estabelecimento de alguma relação taxonômica com os mamíferos. E em relação aos mamíferos, o que o registro fóssil nos permite visualizar daqueles répteis semelhantes aos mamíferos, né? Nós temos uma suposta linhagem evolutiva, uma ligação evolutiva, né, entre esses répteis primitivos semelhantes aos mamíferos, aos monotrematas, né, que hoje nós só os conhecemos na Austrália, né, que como exemplo a gente tem o ornitorrinco lá, né, que é o mamífero que tem bico de pato, põe ovos, ele é todo diferente, né? E nós temos uma outra linhagem que dá origem a um grupo genericamente chamado como mamíferos mesozoicos, né? Que teriam surgido no Mesozoico, mas se extinguido antes da primeira metade da era Cenozoica, digamos assim, que tem um aspecto semelhante a alguns roedores que nós temos atuais, né? E esses, enfim, deram origem teriam, né, relações taxonômicas com os demais grupos taxonômicos dos mamíferos, incluindo os marsupiais, né, e todo o grupo de placentários, né, que
que surgiram um pouco depois, né? E um aspecto interessante de se observar é a partir dessa linha que mostra, né, entre o final do Cretáceo e o início aí do Paleógeno, né, que de uma forma geral a gente observa aquilo que já comentamos na primeira parte do curso, uma radiação adaptativa, né? Possivelmente essa diversidade de grupo de mamíferos aqui, de grupos taxonômicos de mamíferos, possivelmente esteja relacionado a esse aspecto evolutivo, né, fisiológico que está associado à sua reprodução, que é a passagem da reprodução dos marsupiais para os placentários, né, do marsúpio para a placenta, né, enfim. Então, uma, uma radiação, digamos assim, no Cenozoico desses mamíferos pode ser observada, né? Bem, por fim, sintetizando todos esses comentários acerca desses grupos taxonômicos, né, o registro fóssil nos permite ter esse panorama, né, evolutivo, né, dos diferentes grupos ao longo do tempo geológico, né, como isso que está aqui sendo ilustrado, né. Então, tudo converge, né, lá para uma ancestralidade comum, né, por um aumento progressivo da complexidade orgânica dos organismos, né, e isso dando origem a eles se especializando, adquirindo formas, adaptações, né, se especializando e irem se individualizando, né, e formando grupos que têm linhagens evolutivas diferentes, né. Então isso nos permite formar esse panorama, né, que nos últimos, no início do Fanerozoico, nos permite ver o surgimento dos invertebrados, esses evoluindo para os peixes, né, estes grupos, por sua vez, evoluindo para os anfíbios, estes para os répteis, né, e dos répteis a evolução para os mamíferos, né, desenvolvendo uma linhagem também evolutiva que deu origem às aves, né, que tem características reptilianas, né, mas que podem ser individualizadas, aí, como se diz, né? Enfim, então esse panorama de evolução aqui constituído, né, isso é algo concebido a partir da análise do registro fóssil, né? Então quando surgiram, quando se extinguiram, que é o caso dessas terminações, dessas linhas que terminam com bolinhas redondas, né? E no caso das setinhas, indicando que permanecem até os nossos dias, né? Quando surgiram, né? Enfim, então é um panorama biológico extremamente importante, que é o da evolução, que toda a nossa curiosidade busca a nossa origem, né? Então, se nós pensarmos assim, nós temos aí um caminho já traçado, que é essa evolução biológica, que é o que é concebido, e isso é construído dentro da visão do registro fóssil. E as flutuações, né? O que explicariam as expansões de grupos taxonômicos ao longo do tempo, o seu limiar, o alcançar de um ápice, depois declínios, né, que podem culminar inclusive com a extinção, ou mesmo
novas expansões, novos declínios, né? Mas quais poderiam ser os fatores que explicariam essas interpretações dessas flutuações, né? Esse é um grande campo de estudo, né? da paleontologia, né? Da parte da paleontologia focada em evolução, né? O que a gente pode destacar é que, de uma forma geral, no Fanerozoico, né, como já havíamos falado anteriormente, né, é um ritmo evolutivo completamente diferenciado do Pré-Cambriano, né, o Fanerozoico. E esse ritmo evolutivo, esse modo evolutivo, nos permite visualizar, né, pelo que a gente vê no registro fóssil, um aspecto que a gente pode dizer que seja relativamente cíclico, né, que consiste em estágios sucessivos assim do desenvolvimento de grupos taxonômicos, né, na história do planeta, né? Ou seja, no registro fóssil a gente vê que formas de vida aparecem, né? Na maioria das vezes elas têm uma expansão, né? Ou seja, nos tempos geológicos sucessivos, né? Após o seu aparecimento, nota-se um crescimento, uma diversidade na, na expansão, inclusive geográfica, né? Desses grupos taxonômicos. Até um momento que eles atingem assim o que a gente pode dizer do seu ápice, né, que seria aquele momento que a expansão atinge os seus níveis máximos, né, e a partir de então desse tempo, né, de ápice, né, ocorre um declínio que pode ser abrupto, né, mas comumente ele é um declínio gradativo, né? Assim como a expansão também tende a ser normalmente gradativo, e o declínio igualmente gradativo, né? E desse declínio os organismos tendem a vir para um processo para a fase seguinte, que seria a extinção. Então, é o que o registro fóssil nos permite, assim, meio que visualizar em termos de ciclicidade da vida na Terra, né? Um aumento progressivo da complexidade orgânica, né, obviamente, mas esse processo cíclico, né, que envolve desde o surgimento de grupos taxonômicos, expansão, ápice, declínios e extinção. Não necessariamente um grupo ele se extingue após o seu primeiro declínio. Por vezes ele pode se restabelecer, né? Ter vários declínios seguidos de vários surtos evolutivos, né? De várias expansões dos surtos evolutivos, mas que ao final parece que todos os caminhos indicam pela extinção, né? E a gente tem no registro fóssil uma diversidade de exemplos, né, que nos permitem ver esse processo, né, como sendo uma fase importante da evolução, que seria a extinção, né? E quais são as causas, interpretações dessas flutuações, desses surtos e desses declínios, né? E também, obviamente, desse finalizar desse ciclo, né, que seria a extinção, digamos assim, né? Em relação a alguns aspectos associados às expansões, né, ou seja, aos chamados, aquilo que a gente poderia chamar de surtos evolutivos, né, o que pode ser observado aí através do registro fóssil é que normalmente boa parte dos surtos evolutivos de expansão de grupos taxonômicos estão
associados ao declínio e extinção de outros grupos, né? Então, os surtos evolutivos que seguem períodos de extinção, né, eles são, por vezes, explicados por alguns exemplos que já citamos aqui, inclusive, né, como é o caso daquela situação onde você tem ambientes, né, que são disponibilizados a partir de declínio de determinados grupos taxonômicos, né, e esses ambientes, essas áreas, então, se tornam propícias, né, à expansão de outros grupos, né. Isso é o que, inclusive, gerou um conceito evolutivo, né, que é o que nós chamamos de retransmissão evolutiva, né, que é o que a gente observa, por exemplo, na sucessão dos grandes grupos de anfíbios, né, seguido dos répteis e dos mamíferos, né. Então, no tempo geológico, a gente tem notado predomínio sucessivo desses grupos, né? E o declínio de um seguido da expansão de outro, eles são a princípio interpretados como sendo um processo, né, que diz respeito ao que é chamado de um conceito chamado de retransmissão evolutiva, né, que estaria diretamente associado à disponibilização de novas áreas para ocupação, né. Um outro exemplo também de surtos evolutivos estaria associado a alguma evolução de algum caractere morfofisiológico, né, de alguns grupos taxonômicos que se beneficiam, né, bastante e a partir dessa evolução morfofisiológica, né? E exemplos que já comentamos aqui seria, por exemplo, a radiação, né, que observa-se no início do Paleógeno, né, com a evolução da diversidade de grupos taxonômicos de mamíferos placentários que se estabelecem a partir de então, né? Então, em relação aos surtos evolutivos, parece ser algo, a princípio, mais palpável, mais fácil de se encontrar, de se vislumbrar, né, as explicações. Ao contrário das extinções, né? As extinções, ao contrário, parecem compreender ponto crucial dessas interpretações, né? Quais são as causas das extinções, né? Porque esses surtos, é possível por vezes observar, né, diversos fenômenos biológicos de outros grupos associados a surtos, né? Mas as extinções é algo mais complexo. Para que possamos tentar compreender essas interpretações, dessas flutuações, né, dos surtos, declínios, ápices, extinções e etc., é lógico que a gente precisa ter alguma compreensão daqueles fatores, né, que de alguma forma afetam os organismos vivos, né, que interagem, né, fatores físicos, químicos e biológicos do ambiente que interagem com todas as formas de vida que estão presentes na superfície, né. Então nós temos entre esses fatores aqueles bióticos, né, que estão associados à presença da diversidade de organismos, né, que se fazem presentes num determinado ecossistema, e os fatores físicos e químicos também que vigoram, né, nesse ecossistema, nesse processo, né, de interação físico-biológica, digamos assim, desse ecossistema, né. Então, entre os fatores biológicos, né, existem vários fatores, como
aspectos relacionados à alimentação, né? Então, os recursos alimentares, né, para a alimentação é extremamente importante, né? O estabelecimento daquela cadeia trófica, né? Onde você tem organismos produtores, organismos consumidores, né, decompositores, enfim, todo aquele trofismo, né, necessário ao fornecimento alimentar aí, né, de uma cadeia de organismos, né. Aspectos associados à competição, né, então grupos competindo pelo mesmo recurso alimentar, enfim, né, são fatores então associados às formas de vida especificamente falando, né. E dentre os fatores físico-químicos, a gente cita, por exemplo, a temperatura, né, o quimismo, ou seja, a vulnerabilidade de sedimentos, de rochas, as reações químicas, né, disponibilidade de recursos materiais diversos, né, recursos minerais, né, aspectos associados ao relevo, né, então a topografia, a gente sabe que são fatores que afetam os organismos, né, regiões de planícies, regiões de planaltos, regiões muito elevadas, de topos de montanhas, tem microclimas que são peculiares, né? Então, portanto, o relevo é um fator importante aí de integração, né, dentre os fatores físicos com os organismos, né? Radiações que vêm do espaço extraterrestre, né? Radiações inclusive solares, né? Ventos solares, ventos nocíveis, espectros radiométricos nocíveis que em determinados momentos tiveram níveis de incidência diferentes dos atuais. Ondas sísmicas, né, que são aquelas ondas produzidas pelos sismos, terremotos, né, podendo ocasionar eventos catastróficos, né, e de mortandade em massa, né, variações do nível do mar ao longo do tempo geológico, né, então, ora mares avançando sobre os continentes, ora os mares regredindo sobre os continentes, né, ao avançar sobre os continentes aumentam as áreas de plataforma, né, marinhas de plataforma com incidência de luz, enfim, então é um conjunto de fatores, né, físico-químicos e bióticos que interagem com os organismos e essa interação entre esses fatores certamente tem alguma associação para a explicação dessas flutuações que teriam acontecido ao longo do tempo geológico. Como, por exemplo, a grande radiação evolutiva, né, que houve, né, que aconteceu, que o registro fóssil mostra ter acontecido no início do período cambriano. Então, aproximadamente 541 milhões de anos atrás, uma grande explosão evolutiva, digamos assim, né, ela teria acontecido, né, e as evidências geológicas, né, que permitem se fazer inferências, interpretações acerca de alguns aspectos físicos, químicos e biológicos que poderiam ter fatores, né, que poderiam ter propiciado essa explosão evolutiva, né, citam-se, por exemplo, o melhoramento climático, né, antes do final do Proterozoico, né, antes do último período do Proterozoico, né, que é o período de Acarano, né, a Terra teria passado por um período, por uma glaciação que teria sido a maior de todas ao longo da sua história, né.
que teria gerado a grande bola de neve, né? Como assim é tratado essa glaciação, né? Ou seja, toda a Terra teria sido coberta por uma grande camada de gelo, né? E a vida nesse tempo estaria restrita apenas a fumarolas, a princípio, né? A fumarolas que aconteceriam nos fundos marinhos, né? Nos fundos dos grandes oceanos, né? E enfim, então, na superfície propriamente dito, né, nós tínhamos uma diversidade climática estabelecida por essa grande glaciação, que foi um período que foi muito limitante para a vida, né? E ao final dessa glaciação veio então o que nós conhecemos como do último período, né, do Proterozoico, né, do Neoproterozoico, né, que é o período que é conhecido como Ediacarano, que vai de 600 a 541 milhões de anos. E nesse período, então, a gente teve tem-se, né, o surgimento dos primeiros metazoários, né, daqueles que teriam sido considerados os primeiros animais, né? E por fim, há 541 milhões de anos, a gente teve aquela grande explosão, né? E com isso, então, houve esse melhoramento climático, desculpa, em relação ao final dessa glaciação, né? Um outro aspecto que também é bastante observável, né, no registro fóssil, em decorrência da proliferação das bactérias lá do pré-cambriano, né, o aumento progressivo do oxigênio, né? Então, no início do Cambriano, havia uma quantidade de oxigênio disponível livre na atmosfera e mesmo nas águas, né? Que foi bastante favorável à proliferação da vida, né? E além disso também, né, com essas considerações, somam-se algumas variações paleogeográficas, né, que consistiram na ampliação das áreas marinhas de plataforma, né? Áreas marinhas de plataforma, como vocês já sabem, seriam aquelas áreas contíguas à costa continental, né? E que avança, né? Em sentido ao fundo oceânico, né? Mas através de uma rampa suave, né? Alcançando profundidade máximas aí da ordem de 150 a 200 metros, né, de profundidade. Então são áreas muito propícias, né? São áreas fóticas, porque tem incidência de luz e áreas muito favoráveis e muito propícias à colonização de organismos, né? Em relação às extinções, aos declínios e extinções, né, que teriam acontecido no final da era paleozoica, aproximadamente 245 milhões de anos atrás, há diversas possibilidades, né? Grupos taxonômicos revelam o declínio de determinados grupos revelam possibilidades diferentes, inclusive, né? Mas a gente tem, por exemplo, citação de aumento da radiação cósmica, né? Que poderia ter causado inversão de polaridade magnética, que supostamente seriam causas de grandes catástrofes para a vida, né? E mais comumente fatores associados à incapacidade de captação, de adaptação, né? Por parte dos organismos, né? Com as mudanças climáticas, né? Com as mudanças de composição atmosférica, com o surgimento de organismos patogênicos, com as variações de nutrientes nos mares, né? Situações de hipersalinidade, dos mares terem altas concentrações
salinas, né, em determinadas regiões e profundidades. Então são todos fatores limitantes para a vida, né, e que comumente são citados, de uma forma genérica são citados, né. É claro que para cada uma das extinções, das grandes extinções, das menores extinções, existem pormenores, né, que estão disponíveis aí para vocês na leitura complementar do capítulo, né, e nós não vamos entrar aqui nesse momento nesse detalhe. De uma forma geral, ao longo do tempo geológico dos últimos 541, 542 milhões de anos, que corresponde ao Neofanerozoico e às eras Paleomésio e Cenozoica, nós temos uma representação, né, da variação dessa diversidade, dessa biodiversidade ao longo do tempo, né? Então nós temos aqui um gráfico, né, onde aqui nesse eixo Y nós temos milhares de gêneros representados, então esse número não significa que tem 1000 gêneros, né, de formas de vida aí, né? Essa área verde são os gêneros bem descritos e a área cinza seriam todos os gêneros, inclusive alguns que ainda não estão totalmente bem descritos na literatura, digamos assim, né? Essa linha vermelha é uma linha de tendência muito interessante, muito importante para o que nós vamos falar aí, e essas setinhas, né, horas amarelas e horas azuis, representam as amarelas, as 5 maiores, as 5 grandes extinções em massa que teria acontecido ao longo do tempo geológico, nesses 542 milhões de anos atrás, e as setinhas de cores azuis representam extinções menores, outros eventos de extinções um pouco menores do que esses 5 principais, sinalizados pela seta amarela, né? Então, aqui no eixo X, a gente tem tempo geológico dado em milhões de anos, né? Então, aqui nesse tempo aqui, a gente tem o tempo vindo nesse sentido até o tempo zero, que seria aqui nos dias atuais, né? Então aqui a gente tem o Cambriano, essas letras representam períodos, né? Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero, Permiano, Triássico, Jurássico, Cretácico, Paleógeno e Neógeno, que seriam os tempos geológicos atualizados aí, tá? Então observem que as grandes extinções, né, a quantidade, né, de gêneros, ela cai a ponto de ficar abaixo dessa linha, da linha de tendência, né, da linha vermelha, tá? Então é o que nós temos aqui nesse ponto, né, aqui. É o que nós temos aqui, né, bem nesse ponto. É o que nós temos aqui, né, bem nesse ponto. E é o que nós temos aqui, e por fim, aqui, neste ponto aqui, aproximadamente. Observe que em todos os casos, né, a linha que representa a quantidade dada em milhares de gêneros bem descritos, nessas extinções elas regrediram, né, e atingiram valores que estão abaixo dessa linha de tendência, que é essa linha vermelha, né, que é a linha que representa, né, a tendência do gráfico como um todo, né? Então essas são as chamadas grandes extinções, né, e que são observadas no registro paleontológico, né? Isso significa que nesses intervalos de tempo algumas coisas, algumas adversidades teriam acontecido aí na superfície terrestre que não teriam sido boas, né? Alguns acontecimentos não teriam sido benéficos para a vida que até então existia, né? Certo? E aí nós temos outros
outras extinções menores, né? Opa, desculpa a minha... Outras extinções menores, né? Começa aqui, nesse ponto, essa outra aqui, né? Que não necessariamente ultrapassam, né, essa linha de tendência, mas que também refletem uma queda, né? Uma queda nas formas de vida. Né? Então, são eventos, são pontuações, né, que são colocadas no registro fóssil que certamente trazem informações de que adversidades existiram nesses intervalos de tempo que não foram, bom, se são adversidades, né, pressupõe que não foram benéficas à vida até então existente. Tá certo? Muito bem. Então, nós temos, então, só eu vou apagar aqui para descongestionar, né, o gráfico, para que nós possamos restabelecer a explicação. Mas nós temos então 5 grandes extinções. Né? As maiores, aquelas que quase atingiram aqui a linha zero, as que mais se aproximavam, a maior delas aconteceu há 250, 245, 250 milhões de anos atrás, bem nesse limite aqui entre o Permiano, né, que é o último período da era Paleozoica, com o Triássico, que é o primeiro período da era Mesozoica. Então aqui foi a grande extinção. Aqui quase que a vida se extinguiu literalmente, né, na Terra. Tá? Depois tivemos uma outra também grande extinção que teria acontecido nesse limite aqui do Cretáceo para o Paleógeno, né, que isso aqui acontece há aproximadamente 65 milhões de anos atrás. Né? Você vai falar, mas tem outras extinções que o número de gêneros foi menor, né? Mas em termos de queda, né? Observem aqui o que se tinha para o que caiu, né? A queda foi muito maior, né, do que, por exemplo, aqui, né, o que teria acontecido entre o Triássico e o Jurássico, por exemplo. Né? Então, essas extinções que ocorrem entre as eras Paleo e Meso e entre as eras Meso e Cenozoica seriam as duas maiores de todas. Mas, importantes como elas também, tão grandiosas como elas, nós temos essas outras três que aconteceram aqui no limite entre o Ordoviciano e o Siluriano, que aconteceram aqui meio que na segunda metade do Devoniano, né? E que teriam acontecido aqui entre o Triássico e o Jurássico. Tá certo? São grandes extinções. Então, isso são alguns aspectos, digamos assim, que são revelados aí pelo registro fóssil em relação a essa variabilidade de milhares, né, de gêneros de organismos que representam a biodiversidade durante o éon fanerozoico. Este gráfico ele tem uma grande semelhança com o anterior. O único aspecto que eu destacaria nesse momento é que ele nos permite visualizar a variação das faunas que surgiram em determinados períodos, né, e nas eras especificamente. Né. Então aqui, se nós pegarmos, por exemplo, essa linha aqui, né, ela representa o que? Aquela fauna que teria surgido, né, no início do Cambriano, aquela fauna que ela teve uma fauna que ela foi muito particular do Cambriano, que depois entrou em declínio no Ordoviciano. Esse declínio progrediu durante o Siluriano, o Devoniano, e no final do Devoniano, praticamente todo aquele grupo de animais do Devoniano, do Cambriano já estariam todos quase que extintos, né? Apenas outros grupos, né, evoluíram, né, gerando formas que
se estenderam até o final do Paleozoico, tiveram um grande declínio, e algumas formas dessas permanecem até os dias atuais, né? Já em relação ao Mesocenozoico, né, a gente tem uma diversidade muito pequena que lá no final, no início do Siluriano, ela começa a se destacar, né? Também tem uma forte perda, né, nesse limite Permiano-Triássico, e depois se recupera, e é aquela que mais está representada, né, a fauna mesocenozoica é a que mais está representada até os dias atuais. Então, essa é uma característica que o gráfico anterior não permitia nós explorarmos, e portanto, podemos visualizar isso nesse gráfico. Muito bem, compreendido, né, todo esse aspecto associado aos surtos, expansões, ápices, declínios, extinções, né, observou-se, né, que vários são os fatores que interferem nesse processo e que regem, né, o processo da evolução propriamente dita, né? E dentre esses inúmeros fatores, né, que interagem diretamente com a biosfera, né, nós vamos dar uma pincelada, digamos assim, né, só provocar vocês, né, nesse momento para aprofundamento em leituras, né, em outros materiais, de aspectos associados à tectônica de placas, né? Então vocês sabem, né, que toda a nossa litosfera, né, que é aquela porção mais externa, né, do nosso planeta, ela é fragmentada em placas tectônicas. Essas placas se movimentam umas em relação às outras, né? E essa movimentação de placas leva consigo as áreas continentais, né, as áreas emersas, fazendo com que áreas antes separadas se juntem, formando continentes maiores, supercontinentes, ou que áreas grandes se fragmentem, dando origem a novos oceanos, a novos ambientes marinhos, né? E com o surgimento desses novos mares, o estabelecimento de barreiras, né, que por vezes afetam a evolução, né? E, enfim, então é nessa perspectiva que a gente inicia agora uma pincelada, né, sobre esse aspecto associado à tectônica de placas que teria uma importante interação com a evolução da vida na Terra, né? E para chamar a atenção de vocês nesse momento de provocação, né, a gente traz aqui como exemplos, né, a diversidade, né, que nós temos, por exemplo, das faunas nos diferentes continentes, né? Nós temos faunas, né, de mamíferos, por exemplo, que é dentre os grandes grupos taxonômicos aquele que está predominando nos nossos dias, que são bastante diferenciadas entre os continentes sul-americanos, norte-americano, a África, a Ásia, né, a própria Oceania ou Austrália, né? Então são áreas que preservam determinadas características da fauna que lhes são peculiares. Tem faunas endêmicas, né, digamos assim, né? Nós não temos leões, girafas, rinocerontes nas Américas, né? Hipopótamos ou outros animais desse tipo. Esses animais são exclusivos do território australiano, né? Assim como não se tem onças pintadas na África, na Austrália, né? Eu falei aquela fauna anterior
continente australiano, mas na verdade é africano, né? Hipopótamos, leões, girafas, elefantes, rinocerontes, fauna africana, né? E a fauna asiática com os tigres, né? Os ursos, né? Toda uma fauna distinta, né? Que a gente tem visivelmente distinta, né? Entre essas áreas continentais. E qual é a relevância da tectônica nesse processo, né? Então, será que a tectônica tem alguma coisa a ver com isso ou nada a ver com isso, né? E fica aí no ar essa pergunta, essa interrogação para que vocês ponderem, né? E a gente aponta aqui só para provocar né? Essa fauna que ela é peculiar, particular da Austrália, né? Que preserva aí os mamíferos marsupiais que predominam nesse território, né? Então, no final do Cretáceo, né, da era Mesozoica, então a Austrália, né, ela teria se isolado dos demais continentes e até então, como vocês já viram, não haviam surgido ainda os mamíferos placentários, né? Ou se surgiram, não estavam ainda presentes nesse território australiano até antes do seu isolamento, né? De tal forma que até então só haviam presentes naquele território os mamíferos marsupiais, né? E com o isolamento desse território, os placentários que vieram surgir em outras áreas, né, em outros continentes, eles não alcançaram, né, a Austrália e, portanto, não interagiram, né, esses placentários não interagiram diretamente, né, no tempo geológico, aí, ao longo do tempo, como em outras áreas continentais, com aqueles marsupiais lá na Austrália. Isso fez com que esses marsupiais, então, se desenvolvessem, né, e hoje predominam, né. Todos os placentários que hoje temos na Austrália foram levados de navio, né, de outra forma, mas não migraram naturalmente por terra, porque a Austrália, quando eles surgiram, já estava isolada e não tinha esses organismos lá ainda, né? E em outras áreas continentais, né, onde houve o conflito dos placentários com os marsupiais, os placentários, né, eles se sobressaíram nessa competição e predominaram, né, e passaram a predominar, e havendo um declínio significativo dos marsupiais. Os marsupiais ainda existem, por exemplo, na América do Sul, né, como alguns organismos que temos aqui, que são marsupiais, né, alguns roedores marsupiais, mas eles não são predominantes como são na Austrália, né? E isso é algo diretamente associado a essa separação, esse processo, né, de movimentação das placas tectônicas, né? Então, o primeiro ponto, né, para reflexão é esses marsupiais na Austrália, né, e a sua permanência ainda, né, como um grupo importante naquele continente, naquela área continental, né. E aí tem dois organismos, né, para ilustrar esses marsupiais primitivos, inclusive marsupiais primitivos, como é o caso do ornitorrinco, que é esse bicho aqui. Ele é um mamífero, né? Ele, embora coloque ovos, ele tem uma fase embrionária aqui, onde os bichos, os seus filhotes mamam, né? Tem marsúpio e tem um bico, né, de pato, que é um organismo, é um monotremata, um mamífero bastante primitivo. Outro exemplo de um monotremata aqui é o equidna, né, a equidina, que é esse organismo também aqui todo diferente, cheio de espinhos aqui, né, que também tem glândulas mamárias, para que servem para a alimentação dos seus filhotes, certo?
Ainda como ponto de reflexão para essa abordagem da tectônica na evolução, também temos o caso da isolamento, né, e união da América do Sul com a América do Norte. Né? Então, no final do Cretáceo, né, nós tínhamos quando os mamíferos placentários aí, na sequência, depois do fim do Cretáceo, né, vieram a surgir, a América do Sul e a América do Norte estavam separadas, né, conforme ilustra aqui. Né? Então, América do Sul, América do Norte, dois continentes separados. E, posteriormente, né, mais recentemente, houve a ligação. Né? Isso fez com que houvesse uma migração, né, e um encontro, né, entre essas diferentes faunas até então desencontradas, que não tinham se conhecido, da América do Sul e da América do Norte. Então, nos últimos, lá no final do Pleistoceno, em torno de 2,5 milhões de anos atrás, né, no início do Pleistoceno, na verdade, né, no comecinho do Quaternário, a gente tem essa junção que permitiu a migração dessas faunas. Né. E aí houve literalmente uma grande troca, né, entre diferentes organismos. Né. Do norte, né, migraram os mastodontes, cavalos, lhamas, ursos, antas, os tigres dentes de sabre, gliptodontes, né, todos esses organismos vieram do norte. E do sul subiram, né, as preguiças gigantes, os taxodontes, tamanduás, tatus e outros grupos. Né. Como a fauna do norte era mais robusta, mais forte, mais viril, sei lá, digamos assim, alguma coisa desse tipo, mais robusta, né, mais forte, ela acabou tendo um pouco mais de sucesso em termos de sobrevivência em relação à fauna sul-americana. Né? Mas, enfim, então é um aspecto aí da tectônica, né? Que ora cria barreiras e ora liga, né? Estabelece pontes. Né? Duas palavras interessantes aí da ação, né, da tectônica de placas no processo de evolução. Criação de barreiras, permitindo especializações, né, nas diferentes áreas isoladas, e criando pontes, né, permitindo competições e seleções, né, entre essas áreas agora compartilhadas. Né. E o homem, né? O homem nesse processo todo, né? O homem, até que ponto ele tem alguma interferência, ele tem alguma uma relevância no que diz respeito à evolução das espécies, né? É outra coisa que também não vamos, né? É só uma provocação também, né? É lógico que, né, do modo de vida, da forma de apropriação dos recursos naturais, de ocupação dos espaços, né, que a espécie humana tem feito, né, na superfície terrestre. Isso não tem como negar que há uma grande influência, né, dessa expansão humana, da proliferação da espécie humana em relação à evolução das demais espécies. Né. Então, a ocupação desenfreada de ecossistemas naturais, as sucessivas, as consequentes reduções de hábitats, de biodiversidade, de sobrematança, né? Isso com certeza leva à extinção das espécies. Né? Nós estaríamos talvez caminhando para a próxima grande extinção em massa, né? Provocada pelo próprio homem. Né? O homem teve
contato direto com os tigres dentes de sabre, o homem teve contato direto com os mamutes, né? E são formas de vida, né, que não existem mais, são extintas, né? Estariam elas associadas a uma sobrematança, um assassinato em massa aí do homem em relação a essas espécies para se proteger, para se alimentar ou para outros fins, sabe-se lá quais, né? Enfim, fica aí no ar essa questão, né? O que nós temos aqui é um gráfico que mostra uma relação inexistente entre a curva de crescimento populacional, né? Então aqui nós temos nesse eixo aqui a população humana dada em bilhões de habitantes, né? Hoje nós estamos aí próximo dos 7 bilhões de habitantes, então já ultrapassamos aqui o tempo, né, dado nesse eixo X aqui desse gráfico. Estaríamos aqui mais ou menos onde está o laser, né, se nós fôssemos atualizar essa curva, né. E aqui essas barras verticalizadas aqui, mais escuras e mais claras, as mais escuras representam a população, o número de espécies, né, extintas de aves, e as barras mais claras representam o número de espécies extintas de mamíferos, né. E observe que existe uma forte correspondência, né, entre o aumento da população humana com essas extinções, né. Então não há como dizer que não há nenhuma correspondência, que é só uma coincidência, né. É uma situação que nós estamos vivendo e que nós temos que parar para pensar aonde nós queremos chegar e o que nós queremos deixar de herança aí do nosso planeta aí para as gerações que se sucedem, né, para os nossos descendentes. Enfim, então aqui a gente tem uma provocação, né, que leva-nos a pensar no quão o homem é responsável pela continuidade da evolução das espécies ou pelas suas extinções, né? Ok, com isso a gente deixa aqui uma sugestão de um exercício, né, que vocês façam uma recapitulação, né, da história da vida ao longo desses diferentes eras e períodos geológicos do Eon-Fanerozoico, né? E com isso a gente encerra essa segunda parte desse tópico chamado Paleontologia e Evolução. E eu espero que a gente tenha aí agregado algum conhecimento aí para vocês. Dúvidas, entrem em contato no nosso ambiente virtual de aprendizagem da nossa instituição e postem lá suas dúvidas, suas questões, considerações. Obrigado, um abraço a todos.